Friedrich Nietzsche sobre Empédocles. Empédocles é de família agonal. Em Olímpia fez sensação. Apresentava-se vestido de púrpura cingido de ouro, com sandálias de bronze nos pés e uma coroa délica na cabeça. Usava os cabelos longos, seu rosto era imutavelmente sombrio. Sempre fazia acompanhar de servidores. Em sacrifício de vitória, ofereceu um touro feito de farinha e mel, para não infringir seus princípios. Tentou evidentemente converter todos os gregos à nova maneira de viver e filosofar dos pitagóricos. Aparentemente tratava-se apenas de uma reforma dos ritos sacrificiais. Em Olímpia, incumbiu um rapsodo de cantar seus catarmes, que começavam por uma apóstrofe a seus amigos de Agrigento, que dizia: Adeus, não é mais como mortal, mas como Deus imortal que passa entre vós, venerado por todos como é justo, ornado de bandeirolas e de verdes guirlandas. E mal chego às cidades florescentes, sou venerado por todos, homens e mulheres. Aos milhares me seguem para aprender o caminho da salvação, alguns pedindo oráculos, outros fórmulas que curem tantas doenças das quais sofreram os cruéis tormentos. Mas por que demorar-me nessas coisas como se tivessem importância, quando estou tão acima dos miseráveis mortais? Procurou, pois, inculcar em todos a unidade de tudo o que vive, explicando que comer carne é uma espécie de autofagia, o assassínio do que nos é próximo. Queria fazer os homens passarem por uma purificação inaudita. Sua eloquência se resume no pensamento de que tudo o que vive é um. Os deuses, os homens e os animais. A unidade dos viventes é o pensamento parmediano da unidade do ser, sob uma forma infinitamente mais fecunda, uma simpatia profunda com toda a natureza e uma compaixão transbordante aliam-se a ele. A finalidade de sua existência parece-lhe ser sanar os males causados pelo ódio, proclamar no mundo de ódio o pensamento da unidade e levar um remédio a todos os lugares onde aparece a dor, consequência do ódio. Ele sofre por viver neste mundo de tormento e contradição. Só pode explicar-se sua presença nele pelo efeito de uma culpa. Deve ter cometido em alguma época desconhecida um crime, um assassinato, um perjúrio. Sua existência em tal mundo só pode ser o resultado de uma culpa. Ele é o filósofo trágico e contemporâneo de Ésquilo. O que mais surpreende nele é seu extraordinário pessimismo, mas um pessimismo ativo, não quietista. Se suas opiniões políticas são democráticas, seu pensamento básico é levar os homens à sociedade de amigos, dos pitagóricos, quer, pois, a reforma social e a abolição da propriedade. Para fundar o reino exclusivo do amor fraternal, escolheu a vida de profeta errante, depois de ter fracassado em Agrigento. Sua influência está no domínio das influências pitagóricas, que se desenvolveram nessa época, mas não na Sicília. Em 440, os pitagóricos, expulsos de toda parte, retiraram-se em Rhegium. A derrota dos pitagóricos está manifestamente em relação com o banimento de Empédocles e com sua morte no Peloponeso. Além disso, é bem possível que ele não tivesse relação direta com os pitagóricos. Mais tarde foi acusado de ter traído o segredo essencial da seita. Com efeito, ele está na mesma relação com o misticismo pitagórico e órfico que Anaxágoras com a mitologia helênica. Vincula esses instintos religiosos a explicações científicas. É racionalista e, por essa razão, odiado pelos crentes, sem contar que admite ainda todo o mundo dos deuses e dos demônios, em cuja realidade acredita tanto quanto na dos homens. Ele mesmo se sente um deus no exílio, pensa e suspira pelos cimos de honra e felicidade de onde caiu. Entre aspas. Eu chorava e me lamentava quando vi esse lugar insólito, fecha aspas. Maldiz o dia em que tocou com os lábios o alimento sangrento. Isso parece ser seu crime, sua mácula pelo assassinato. Descreve o sofrimento dos criminosos primitivos. A cólera do éter os precipitou no mar. O mar os repeliu para a terra.
a terra os atira para as chamas do sol, e este os lança de volta ao éter. Assim, cada um os recebe das mãos do outro, mas todos os odeiam. Eles parecem, enfim, tornar-se mortais. Entre aspas, ó raça infeliz e desafortunada dos mortais, de que discórdia, de que lamentações proviestes, fecha aspas. Os mortais lhe parecem, portanto, ser deuses decaídos e punidos. A terra é uma caverna sombria, a pradaria da infelicidade, morada do assassínio, do rancor e das outras queres, das doenças, da podridão. Está fundada sobre o antagonismo de uma turba de demônios. Deres e Harmonia, Caliste e Ascler, Tussa e Tenai, Nemerte e Azapheia, Fiso e Fitmesse, natureza e destruição. Os homens são fracos, a soma da infelicidade os ameaça e os aturde. Debatem-se ao longo de um pequeno fragmento de uma vida invisível, depois um destino prematuro os carrega e os dispersa como uma fumaça. Só consideram como verdadeiro o obstáculo contra o qual se batem, mas cada um se vangloria de ter encontrado o todo, ó vaidade. Pois o todo não está destinado a ser visto nem entendido pelos homens, nem captado pela inteligência. Empédocles põe toda a sua virulência na descrição dessa agonia. Nesse mundo de discórdia, de sofrimento e de conflito, ele só descobre um princípio que lhe garanta uma ordem do mundo inteiramente diferente. É Afrodite, todos a conhecem, mas não como o princípio cósmico. A vida sexual lhe parece o que há de melhor e de mais nobre, a mais forte resistência ao instinto da discórdia. É nesta que aparece com maior evidência a tendência das partes separadas se reunirem para engendrar outro ser. Aquilo que se pertencia foi separado e aspira a se reunir. A filia quer triunfar sobre o império do Neicos. Ele a chama de Filotes, Storge, Cipres, Afrodite, Harmonia. A mola íntima dessa tendência é a nostalgia do semelhante, a união dos díspares engendra a dor. A união dos semelhantes engendra a alegria, na medida em que o ser experimenta a terra por meio da terra, a água por meio da água, o éter por meio do éter, o amor por meio do amor e o ódio por meio do ódio. Ora, o verdadeiro pensamento de Empédocles é a unidade de tudo aquilo que se ama. Há em todas as coisas um elemento que as impele a se misturar e a se unir, mas também uma força hostil que as separa brutalmente. Esses dois instintos estão em luta. Essa luta produz todo o vir a ser e toda a destruição. É um castigo terrível estar sujeito ao ódio. A migração através de todos os elementos corresponde na ordem da natureza à metempsicose de Pitágoras. O próprio Empédocles se lembra de ter sido pássaro, arbusto, peixe, rapaz e moça. Ele usa em tais casos a expressão mítica dos pitagóricos. O que o torna difícil de compreender é que nele o pensamento mítico e o pensamento científico avançam lado a lado. Ele monta 2 cavalos de uma vez, saltando de um para o outro. Aqui e ali a alegoria já é perceptível no lugar do mito. É assim que ele crê em todos os deuses, mas são os elementos da natureza que ele designa desse modo. Sua interpretação de Apolo é a mais notável de todas, pois ele vê neste o espírito. Entre aspas, não é possível aproximar-se dele nem tocá-lo com as mãos. Ele não tem cabeça erguida acima dos membros. Não tem ramos brotados do tronco dos pés, nem joelhos rápidos, nem sexo. Foi criado somente como o espírito. Frem. Santo e indizivelmente grande, cujos pensamentos rápidos percorrem o mundo. Fecha aspas. Todos os deuses, além de tudo, vieram a ser e não são eternos. São apenas macraiones. Esse espírito não é o motor do movimento, como pensa Anaxágoras, mas basta para tornar compreensível todo o movimento, desde que seja afetado de ódio ou de amor. Vemos aqui, comparando-o com Anaxágoras, que ele tende a admitir um mínimo de nous para explicar o movimento, seja ele qual for. O nous lhe parece ainda demasiado complexo e demasiado pleno. O prazer e a dor, os fenômenos últimos da vida, lhe bastam por serem os resultados dos instintos de atração e repulsão. Quando se apoderam dos elementos, tudo resulta deles. Mesmo o pensamento. Empédocles substitui o nous indistinto pela filia e pelo neicos,
mais precisos. Sem dúvida, suprime assim todo o movimento mecânico, enquanto Anaxágoras atribuía ao nous somente o desencadeamento do movimento e concebia os movimentos subsequentes como efeitos indiretos. Isso era lógico, pois como poderia uma coisa morta, um ser rígido, agir sobre outro ser rígido? Não há explicação mecânica do movimento, só é possível explicá-lo a partir de impulsões, de atos psíquicos. Somente eles podem mover, não uma vez, mas constantemente em toda parte. O seu problema capital consiste em fazer nascer um mundo ordenado destes instintos opostos, sem o auxílio de nenhum fim, de nenhum novo. Ele se contenta aqui com o pensamento grandioso de que entre as inumeráveis formas monstruosas e impossíveis da vida, pode-se encontrar algumas que sejam bem formadas e aptas para a vida. A boa adaptação determina o número de seres existentes. Os sistemas materialistas jamais abandonaram essa ideia. Temos uma aplicação particular dela na teoria de Darwin. O amor nas uniões que realiza não se preocupa em adaptar, mas em unir. Acasala tudo, cria corpos de touro com cabeças humanas, homens com cabeças de touro, seres ao mesmo tempo machos e fêmeas, e todos os monstros possíveis. Pouco a pouco os membros se reúnem mais harmoniosamente, sempre guiados pela afinidade dos semelhantes. Tais são as forças motrizes, mas aquilo que é movido são os seres tais como imagina Parmênides, que não vieram a ser indestrutíveis e invariáveis. Enquanto Anaxágoras admitia que todas as qualidades são reais, portanto eternas, Empédocles encontra somente 4 realidades verdadeiras: a terra, o fogo, a água e o ar. Esses 4 elementos primordiais contêm em si toda a matéria, que não pode aumentar nem diminuir. A física se prendeu a isso durante 2000 anos. Nenhuma combinação pode alterar suas qualidades. Eles só se misturam quando as partículas de um corpo penetram nos interstícios que separam as partículas de um outro. Mesmo quando a mistura é total, há apenas uma amálgama de partículas. Inversamente, quando o corpo nasce de outro, não se transforma nesse outro, mas as substâncias se desprendem de sua combinação primitiva. Se 2 corpos estão substancialmente separados um do outro, e se apesar disso agem um sobre o outro, isso se produz pelo destacamento de partículas minúsculas e invisíveis que penetram nos orifícios do outro corpo. Quanto mais os orifícios de um corpo correspondam exatamente aos eflúvios e às partículas de um outro, mais eles serão capazes de se misturar. Assim diz ele, os corpos de mesma espécie fáceis de misturar são corpos amigos. O semelhante deseja o semelhante. Aquilo que não se pode misturar se odeia. Os verdadeiros motores são sempre filia e neikos, isto é, há uma relação necessária entre seus efeitos e a forma das coisas. É preciso que os corpos sejam misturados ou conformados de tal modo que sejam análogos e se correspondam. Só então a filia se produz. Mas o que forma as coisas é na origem ananke e não inteligência. A filia também é obtusa, só conhece uma tendência em direção ao que lhe é semelhante. Todos os movimentos, segundo Empédocles, nasceram de maneira não mecânica, mas só levam a um resultado mecânico. Curiosa mistura de noções materialistas e idealistas. Vemos aqui uma sobrevivência de Anaxágoras. Todas as coisas são somente uma amálgama de matérias primordiais, não mais em número infinito, mas somente de 4 homeomerias. Em seguida, uma tentativa de abolir esse dualismo do movimento admitido por Anaxágoras, ação do nous e movimento de choque, pois Empédocles viu com razão que 2 seres absolutamente diferentes não podem exercer um sobre o outro nenhum efeito de choque. Mas ele não foi bem sucedido em reencontrar em toda a espécie de movimento ulterior essa força motriz primordial, somente filia e neikos agindo como únicos princípios motores. A conclusão é que se imagina que a filia agindo sozinha depois de um curto movimento simultâneo, tudo se imobiliza de novo. Se se imagina o neikos agindo sozinho depois de uma separação absoluta, tudo voltará à imobilidade. É preciso, pois, que esses 2 princípios estejam em luta. Ele se aproxima aqui de Heráclito, glorificando o Polemos, pai de toda ação simultânea. Não se produzirá de novo nenhum movimento. É preciso então que se alternem os períodos de preponderância de um ou de outro.
Nos Phairos reinam no princípio a harmonia e o repouso. Depois o ódio começa a se agitar e tudo se dispersa em todos os sentidos. Em seguida o amor age. Forma-se um turbilhão em que os elementos se misturam e produzem os diversos seres naturais. Pouco a pouco o ódio diminui e dá lugar ao amor, etc. Mas nem tudo ficou claro. A analogia é uma consequência da filia ou a filia se produz na analogia? De onde vem então a analogia? Há evidentemente germes de uma concepção puramente atomística e materialista em Empédocles, por exemplo, a teoria das formações fortuitas, isto é, de todas as combinações absurdas possíveis entre os elementos, das quais algumas são bem adaptadas e viáveis. Como a força da filia e dos neicos não se deixa medir, Empédocles no fundo não explica nada. Não se sabe nem qual das duas forças prevalece, nem quanto prevalece. Aliás, não há um verdadeiro acordo entre as diversas concepções de Empédocles. A pluralidade das coisas é atribuída tanto à filia quanto ao neicos. Certamente é pessimismo pensar que a Terra é apenas o campo de ação do neicos. Esse pensamento absolutamente não está de acordo com o de uma época paradisíaca da humanidade, nem mesmo com a cosmogonia de Empédocles. O domínio do acaso não é definido. A teoria das aporrai supõe um espaço vazio, ora ele o nega, como Anaxágoras. Ao contrário, sua grandeza consiste em ter preparado o atomismo estrito. Ele ultrapassou de longe Anaxágoras. Faltava ainda deduzir uma consequência natural, remeter esse poder da filia a uma força latente das coisas. Demócrito considerava suficiente admitir o peso e a forma. Do mesmo modo, tendo inventado as aporrai, era preciso admitir o vazio, como fez Demócrito. A hipótese da gênese da adaptação era particularmente brilhante. Empédocles descobriu todas as concepções fundamentais do atomismo, isto é, da hipótese fundamental das ciências naturais dos antigos, que, prolongada metodicamente, ultrapassa a si mesma, assim como a vimos nas ciências modernas da natureza. É assim que, na rivalidade com Anaxágoras, ele leva decididamente a melhor. Somente em um ponto desafiou Anaxágoras sem vencê-lo, ao propor seus princípios da filia e do neicos, para eliminar a dualidade do movimento. Anaxágoras havia recorrido somente uma vez ao reino inexplicável do nous. Empédocles admite constantemente um tal reino inexplicável, impenetrável e irracional, e mesmo assim não se satisfaz. Se remete todo movimento à ação de forças impalpáveis, à inclinação e à aversão, a ciência se dissolve em magia. Empédocles mantém-se constantemente nesse limite, e quase sempre oferece esse rosto equívoco. Médico ou mago, poeta ou retórico, deus ou homem, sábio ou artista, homem de estado ou sacerdote, Pitágoras ou Demócrito, ele flutua entre os dois. É a figura mais matizada da filosofia antiga. Põe fim à idade do mito, da tragédia e do orgíaco, mas ao mesmo tempo surge nele a imagem do grego mais moderno, democrata, orador, racionalista, criador de alegorias e homem de ciência. 2 séculos se defrontam nele. Ele é dos pés à cabeça o homem agonal. Friedrich Nietzsche, em Obras, volume 19, e em O Nascimento da Filosofia na Época da Tragédia Grega.